Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo e último da aula sobre expressões fracionárias, onde a gente vai falar sobre fração composta, a disciplina de cálculo fundamental. Então, as expressões racionais compostas, né, em geral, são expressões um pouco mais complexas e que vão exigir que a gente as reescreva antes de fazer qualquer tipo de simplificação, tá? Coloquei aqui dois exemplos, né, de expressões racionais compostas, ou também pode ser que vocês encontrem como fração complexa, tá? Mas de qualquer maneira são expressões um pouco mais elaboradas em que você vai ter que primeiro reescrevê-las para daí sim fazer as simplificações possíveis. A primeira das expressões racionais compostas aqui que eu vou usar para mostrar como se procede, né, no processo de reescrever e simplificar é essa. Tá? Então eu tenho 3, que vai subtrair da fração 7 sobre x mais 2, e aqui no denominador tem 1 menos 1 sobre x menos 3. Tá? Então a ideia, né, inicialmente aqui, é fazer a soma dos dois termos que estão lá no numerador. Tá? Então lembra que é um inteiro, né, como se eu tivesse um denominador 1. Então, um múltiplo comum entre essas duas frações, essa parente e essa fração, é x mais 2. Então, quando eu for reescrever tudo isso, lá multiplicando o x vai ter um x mais 2, tá? Menos 7 sobre x mais 2. Okay? Mesma linha de raciocínio aqui no denominador. Né? X menos 3 vai ser um denominador comum. Aqui eu posso assumir que é 1 o denominador, assim como eu fiz lá em cima, tá? Então aqui vai ficar x menos 3 menos o 1, que já era numerador de x menos 3, ok? Então, nesse primeiro passo, eu só agrupei as frações que estão no numerador e denominador dessa fração maior, tá? Quando eu faço isso, eu posso simplificar ainda tanto o numerador quanto o denominador. Veja que aqui, quando eu fizer a distributiva, né, vou ficar com 3x mais 6 menos 7, ou seja, mais 6 menos 7 é menos 1. Então fica 3x menos 1 sobre o x mais 2 que eu já tinha. Lá no denominador a mesma coisa. Ó, x menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 é menos 4. Então, portanto, x menos 4 dividido por x menos 3. Então, fiz um primeiro passo, né, de reescrever as duas frações iniciais, as duas somas aqui, né, de expressões iniciais, e agora eu tenho uma fração no numerador, outra no denominador. Então, eu simplesmente uso aquela propriedade de manter a fração que está no numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Okay? Note que aqui eu não vou ter nenhum termo comum que possa ser simplificado. Então, a princípio, essa seria a forma final dessa minha expressão racional composta. Ok? Lembrando do domínio, né? Então, inicialmente aqui era possível verificar que o x tinha que ser diferente de 3, para que eu não tivesse um zero aqui no denominador dessa fração. Tá? Então, x diferente de 3. E existem mais duas possibilidades, que é o x diferente de menos 2, que eu também conseguiria identificar aqui logo na expressão inicial, e um x diferente de 4, por conta desse termo aqui na forma final. Tá bom? Então, essa é a simplificação levando em conta esse domínio, né? Dos reais com x diferente de 3, menos 2 e 4. O segundo exemplo, exemplo B, né? É parecido, né? Eu tenho soma de frações no denominador e numerador dessa fração maior. Então é 1 sobre a quadrado menos 1 sobre b quadrado, que vai ser dividido por 1 sobre a menos 1 sobre b. Tá? Aqui, a princípio, né, eu poderia fazer uma soma dessas frações aqui e aqui embaixo, como eu fiz no exemplo anterior, onde o denominador comum seria um a quadrado vezes b quadrado, tá? E eu faria a mesma coisa aqui embaixo, mas isso é equivalente ao multiplicar
em cima e embaixo da fração maior por a quadrado b quadrado, tá? Lembrem que a gente viu que quando a gente multiplica uma fração, né, numerador e denominador pelo mesmo termo, você mantém a fração, né, a igualdade da fração, tá bom? Então, multiplicando em cima e embaixo por a quadrado b quadrado, quando eu for fazer a multiplicação distributiva, o a quadrado b quadrado dividido por a quadrado vai sobrar b quadrado. A quadrado b quadrado multiplicando 1 sobre b quadrado vai sobrar a quadrado, mantendo o sinal negativo. Mesmo princípio lá embaixo, vai restar, quando eu fazer a distributiva, ab quadrado menos a quadrado b. Tá? Então, reescrevi aqui inicialmente. Após reescrever dessa forma, eu vou fatorar. E aí usando algumas coisas que a gente também viu na última aula. No termo de cima, né, uma diferença entre quadrados. Então fica b menos a que multiplica b mais a. Ok? E aqui embaixo eu simplesmente coloco o fator comum em evidência. Um AB, AB. Então, AB que multiplica b menos a. Note que agora tem um b menos a no numerador e denominador, eu posso simplificar e essa expressão racional composta, simplificada em sua forma final, fica b mais a dividido por a vezes b. Também tem que ficar atento ao domínio, né? E a tem que ser diferente de b, tá? Por conta lá da minha forma inicial, né? Que se a fosse igual a b, eu teria um zero aqui no denominador. E, consequentemente, aqui também no numerador. Tá? Então, A, diferente de B, é a única restrição que eu tenho aqui para essa expressão racional composta. Eu vou, na sequência, deixar para vocês no AVA uma lista de exercícios para exercitar os assuntos dos 3 vídeos, tá? Que são as expressões racionais compostas, o domínio e simplificação de expressões. E na sequência a gente vai ver equações, ok? Então a dinâmica é a mesma da semana passada. Eu vou deixar os vídeos para vocês assistirem durante o horário de aula e depois a gente vai focar nas listas de exercício, ok? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.